Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha a partir de agora e que depois também poderá nos ouvir e rezar conosco a partir da Palavra de Deus. Nós estamos nos reunindo nessas semanas que antecedem o Natal para ouvirmos os evangelhos que falam sobre como se deu a revelação e como estes textos são importantes para a nossa meditação pessoal. Lembrando sempre que é uma leitura orante, que tem 3 ou até mesmo 4 princípios fundamentais. O primeiro, saber o que o texto diz, e por isso é preciso ler o texto com atenção. Ler o texto com atenção, saber o que o texto diz, depois rezar em cima do que o texto diz, percebendo o que o texto tem para me dizer e, por fim, dizer algo para Deus com o texto. Colocar algo em ação. É ouvir, interiorizar, compreender, rezar e colocar em prática. A partir então desses princípios, nós queremos clamar o Espírito Santo e realizar esses 4 passos juntos nesse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, invoquemos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Na presença do Espírito Santo, nós queremos ler o texto que hoje irá nos falar sobre o nascimento de Jesus. Hoje nós queremos ler o texto de Lucas 1, a partir dos versículos 39. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente para Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do Senhor me visite? Pois, quando tua saudação chegou-me aos ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto cantamos, ouvindo essa invocação do Espírito Santo, mais uma vez o texto irá passar em nossa tela e você também pode pegar a sua Bíblia, pausar esse vídeo, dar uma olhada mais atenta neste texto que nos ajuda a compreender o que Cristo quer nos dizer. Compreender e imaginar a cena de Maria que acaba de receber a visita do anjo e depois sobe apressadamente para a casa de sua parenta, sua prima Isabel, para ajudá-la, ela que estava grávida de João Batista. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse
tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o que será que este texto sagrado nos diz? O que será que esse texto sagrado diz em si mesmo? E o que será que esse texto sagrado nos ajuda a dizer? Olha, essa leitura que acabamos de fazer muito nos ajuda a rezar diante da situação em que Maria é colocada. Para entender um pouquinho bem o contexto deste texto, voltando a alguns versículos, nós vemos que está a anunciação do anjo a Maria. O anjo aparece a Nossa Senhora e diz que ela seria mãe do Salvador. Essa anunciação não traz a Maria nenhum tipo de vaidade, pelo contrário, coloca nela a dinâmica do serviço. A primeira cristã, Maria, foi aquela que compreendeu a mensagem do seu filho antes mesmo dele ter anunciado a boa nova com as palavras e os gestos. Maria, depois de receber a missão de ser a mãe do Messias, dirige-se apressadamente à região montanhosa onde morava sua parenta Isabel para lhe fazer companhia, para lhe ajudar. Ela que já em estado avançado de idade recebe a graça de ser a mãe de João Batista, ela que era estéril, é agora agraciada pela presença do menino Jesus no ventre de Maria, é agraciada pela presença da mãe do Salvador. O texto é muito claro ao nos dizer que até mesmo a oração da Ave Maria é uma oração bíblica. Quando Isabel diz que bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Nós sabemos, desde o início do anúncio do Evangelho, da revelação, que Maria era uma mulher bem-aventurada, porque dela nasceu o Salvador. Aqui representado por esta imagem do menino Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o texto nos diz que feliz é Maria, porque disse sim. Feliz é Maria, porque não se prendeu num castelo dizendo e se achando a mãe do Salvador, mas se colocou a serviço. Feliz é Maria e bendita entre as mulheres, porque ela é mãe de Jesus. Sempre a nossa devoção mariana tem que ser um tanto quanto cristológica. Isso quer dizer, sempre a nossa devoção a Maria precisa ter como centro Jesus. Ela é quem é, Mãe de Deus, Senhora nossa, Rainha do céu e da terra, porque soube dizer sim a Deus. Tenhamos sempre isso em mente. E o que esse texto nos diz? Meus irmãos e minhas irmãs, a partir da reflexão do que o próprio texto diz em si mesmo, nós podemos entender que este texto nos traz uma mensagem importante sobre a dinâmica do serviço e da humildade que nós devemos ter. As nossas comunidades cristãs, às vezes, são lugares hostis, são lugares em que as pessoas se maltratam, são lugares em que as pessoas não entendem que a liderança não significa o poder, mas que a liderança é o serviço. Quanto mais alto o meu grau de serviço será, mais alto o meu grau de humildade também, e será também o meu mais alto grau de humildade. Humildade, desculpa pela palavra, era outra, será também o meu mais alto grau de liderança. Por isso, nós temos que aprender de Maria, essa palavra que está nos dizendo, que as coisas que nós fazemos, as funções que nós exercemos, o papel que nós estamos no momento cumprindo, nunca deve ser para nós um momento ou um motivo de arrogância. Pelo contrário, nós temos que aprender a ser humildes, a sermos servidores e a entender que Deus age através de nós e não é a nossa ação. Bendita és tu entre as mulheres,
disse Isabel a Maria. Não porque ela era especial, mas porque ela trazia no ventre Jesus, porque ela trazia no ventre aquele que daria a salvação. Às vezes, na nossa conversão pastoral, como exige e como fala sempre o Papa Francisco, é preciso entender que nós precisamos dizer sempre não a qualquer mentalidade de que a igreja é um trampolim, de que a nossa liderança, de que a nossa condução, de que o nosso pastoreio é um fim em si mesmo. Pelo contrário. Quanto mais alto a minha função, quanto mais alta a minha posição, maior também deve ser a minha humildade. Com esse texto nós podemos olhar também aquele texto lá do final do Evangelho, aquele em que Jesus lava os pés dos discípulos. Se o Senhor faz isso, quem dirá os seus seguidores? Maria entendeu muito bem esse princípio do serviço quando já trazia Jesus em seu ventre. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos um pouco sobre isso. Com a música, mais uma vez, imaginemos a nossa vida e pensemos sobre como essa palavra nos toca e nos faz perceber que é preciso amar e servir. Maria, ensina-me a ser assim, como filha, em Deus tudo esperar. Queridos irmãos que estão nos acompanhando através do áudio, através do vídeo, agora chegou a hora de nos perguntarmos: o que será que este texto nos faz dizer? Essas perguntas são sempre provocativas e nos fazem pensar, refletir e rever a nossa forma de estar na comunidade, na família, no nosso grupo de amigos. Por isso, eu gostaria que você parasse em 3 perguntas, simples perguntas, e que você rezasse sobre elas. A primeira pergunta seria: você está aberto à vontade de Deus na sua vida? Como Maria estava aberta à vontade de Deus, você está aberto? Uma segunda pergunta: você olha para o seu trabalho, a sua missão, a sua vocação cristã de batizado, leigo, leiga, ou de religioso, religiosa, ou algum serviço ministerial na igreja, como um dom, um serviço, ou como uma bonificação, ou como uma premiação, ou como um mérito? É sempre dom. Terceiro, você aprendeu a colocar-se em disposição aonde quer que as pessoas precisem de você? Essas 3 perguntas, olhando para esse Evangelho, nos ajudam a perceber o que nós precisamos dizer para Deus e fazer com Ele o compromisso de sinceramente colocarmos a nossa vida a serviço, doando, entendendo que nas situações práticas do dia a dia, quando o nosso esposo, a nossa esposa, quando nossos filhos, quando os nossos parentes exigem de nós alguma coisa, ao invés da reclamação, ao invés da briga, ao invés da murmuração, talvez a melhor posição, a melhor condição, a melhor resposta seria o serviço gentil, o serviço que brota das mãos generosas de quem entendeu que este menino Jesus, ao estender a sua mão para nós, nos mostrou que ela deve estar sempre aberta para servir, para dar, para estender, e não para reter, e não para guardar mais, e não para ter mais. Enquanto, mais uma vez, ouvimos uma canção, um breve momento de uma canção, vamos pensar sobre
como podemos mudar a nossa vida diante de Jesus. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanharam até aqui neste breve momento de oração, convido você a rever este vídeo, a ouvir novamente este áudio e a parar mais uma vez sobre este texto que nós acabamos de rezar, aproveitar as provocações e fazer a sua oração pessoal, preparando-se para o Natal. Para concluir esse nosso momento, rezemos a oração que Jesus nos ensinou, peçamos a intercessão da Virgem Maria e recebamos a bênção de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, obrigado pela sua presença. Compartilhe este vídeo, faça com que ele chegue a mais pessoas, encaminhe para que ele se torne também um meio de evangelização e um meio de fazer com que a palavra de Deus chegue a todos os lares. Um abençoado final de semana, um bom descanso e até semana que vem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória.